Boa tarde, pessoal. No seminário de hoje, eu e o Fernando estaremos apresentando para vocês um pouquinho sobre o AFM combinado com o infravermelho, uma técnica de microscopia para a caracterização de nanopartículas poliméricas. Então, primeiro nós vamos apresentar um artigo que implementa essa técnica, depois vamos dar uma breve pincelada sobre o que é a FMR, sobre o que o só para dar uma fixada sobre o que o Tiago já falou em sala de aula, e também vamos mostrar um pouco dos resultados que os autores obtiveram. Por fim, vamos fazer a nossa apresentação crítica, né, trazer nossos pontos críticos sobre o artigo. Bom, como sempre, o Tiago selecionou um artigo bem recente de um grupo francês, e a revista possui o fator de impacto de 3,978. O trabalho é intitulado por Como desvendar a estrutura química e a localização de componentes de nanopartículas poliméricas carregadas com drogas individuais usando o TAP de AFMR. Então, primeiro, vamos entender um pouco sobre quem é o AFM e quem é o infravermelho. Bom, o infravermelho é usado para analisar a composição química das amostras, e esses são os tipos de ressonância de ligação que pode existir entre os átomos. Quando incidimos o infravermelho, essa vibração é ressaltada, e nesse processo ocorre a absorção e liberação de comprimentos de ondas específicos, que vai caracterizar o tipo de ressonância da ligação. Já o AFM é baseado no princípio de varredura da amostra e nas forças de interação que são formadas entre a amostra e a ponteira do sensor de cantilever, que vai se movimentar de acordo com as forças de Van der Waals, que podem ser ou repulsivas ou de atração, ou seja, aproximando ou afastando do sensor da amostra, o sensor da amostra. Essa deflexão é descrita para o fotodiodo, que é um dispositivo semicondutor que converte luz em corrente elétrica. A corrente é gerada quando os fótons são absorvidos por esse fotodiodo. Vale ressaltar que existem três formas de detecção do AFM. O modo de contato, representado nessa primeira imagem, onde a ponteira do cantilever passa de forma contínua sobre a amostra. O modo não contato, que é essa segunda imagem, onde a ponteira sofre uma pequena oscilação ao longo da varredura. E por fim, temos o modo de contato intermitente, que é o famoso tapping, que foi utilizado pelo autor. Nesse modo, é bem parecido com o modo anterior, de não contato, com a única diferença que sofre uma oscilação maior e, por isso, como já esperado, não causa certas danificações na amostra, o que permite a leitura de amostras esféricas e menos rígidas. A metodologia híbrida AFMR combina a expansão fototérmica gerada pelo pulso de luz na faixa de infravermelho com a detecção de estruturas geradas pelo AFMR, possibilitando inclusive apontar a localização de compostos difundidas em amostras. Os autores descrevem que a amplitude das frequências geradas pela detecção são proporcionais à absorbância do pulso infravermelho pelas amostras. Assim, a metodologia permite determinar a localização e características da morfologia das amostras, além de escrever a composição química das mesmas. Dessa maneira, os autores objetivaram testar a eficiência da metodologia AFMR no modo taping para descrever as estruturas e composição química das nanopartículas e de sua corona de interação. Para isso, utilizaram nanopartículas de materiais poliméricos de PLA e PLGA, que têm grande aplicação no meio medicinal, e o PVA para estabilização. Para compreender a formação das estruturas de coronas de interação, utilizaram o PIP, sendo fármaco de baixa solubilidade em água. Aqui nós trouxemos a representação da estrutura química dos materiais utilizados. Da esquerda para a direita vemos o PLA, que é um dos polímeros que compõem as nanopartículas que foram utilizadas para verificar a eficácia da descrição morfológica obtida através da técnica de AFMR. Na sequência o PVA, que foi utilizado como surfactante, e o PLGA, sendo o outro material polimérico utilizado na composição de nanopartículas, que foi utilizado para testar a visualização das coronas de interação com o PIP, que é o ácido pepimídico. Para a síntese nanoemulsão, o solvente orgânico utilizado foi o diclorometano. No método de síntese em nanoprecipitação, foi utilizada a acetona. Nos processos que utilizaram o PIP na formação de corona de interação, foram adicionados metanol para ajudar na solubilização.
Para a determinação das bandas características das amostras no espectro de infravermelho, foram realizadas a solubilização das amostras, seguidas da deposição em seleneto de zinco seco e em fluxo de azoto, que é nitrogênio. Os espectros foram registrados numa faixa de 2.000 e 1.000 centímetros na -1. Para a caracterização AFMR, a alíquota das amostras de nanopartículas foram diluídas 1.000 vezes em água e em seguida depositadas em substratos AFM revestidos com ouro e deixadas para secar durante uma noite. As amostras AFMR relatadas nesse estudo foram obtidas usando um nanol R2S acoplada a uma fonte QCL multichip, cobrindo a variação de 1.325 a 1.960 centímetros a -1 na região do infravermelho médio, com uma taxa de repetição ajustável em cerca de 400 kHz. Uma sonda de silício revestida com ouro foi empregada para evitar efeitos associados à absorção de infravermelho ao sensor de silício. Com base nos assuntos abordados, criamos uma questão para visualizar se ficou alguma dúvida com relação ao tema. Segue o link no chat. Agora que todo mundo já está bem afiado nas técnicas e nos objetivos do artigo, vamos passar para a etapa dos resultados. Os autores descrevem que a técnica de AFM com IR pode ser realizada de duas formas para irradiar a amostra com infravermelho. A primeira é a de bottom-up, onde ocorre a reflexão total dos feixes de infravermelho por cima do prisma. A segunda é a top-down, técnica que foi selecionada pelos autores, onde a irradiação ocorre no ponto de detecção do sensor. A técnica também é aprimorada com uma maior quantidade de feixes espalhados para coincidir com a frequência do sensor na amostra, o que aumenta a sensibilidade, permitindo a descrição de camadas mais finas. O desenvolvimento matemático que os autores trouxeram para esse estudo foi o do modo TAP, que é o contato intermitente, na ressonância livre, mas a teoria também pode ser aplicada para outros modelos operacionais. Como vocês podem ver nessa equação 1, o Z é o movimento do modo TAP, o ômega é a pulsão do movimento e o gama maiúsculo, que é representado por essa letra grega que parece um T, representa a taxa de amortecimento. E o FTS é a força de interação entre a ponta do sensor e a superfície da amostra. Quando você aplica uma transformada de Fourier na equação 1, você obtém a amplitude do movimento do sensor, que é o que a gente deseja. Só que para isso você precisa encontrar a força de interação, que você pode encontrar aplicando uma outra transformada de Fourier na equação 3, que aí você vai gerar essa equação 4. Quando você volta e substitui a equação encontrada na equação 4, volta e substitui na equação 2, você então encontra a expressão final, que é a amplitude do modo TAP, que é expressa pela equação final, a equação 5. Como vocês podem ver, como vocês podem observar, a amplitude do TAP é proporcional à amplitude de acionamento, que é o A1, e também a expressão térmica, a expansão térmica, que é o A0. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o espectro do TAP em AFM e R são equivalentes aos obtidos pelo FT-IR. Para provar que essa nova configuração de AFM e R funcionava, os autores pegaram nanopartículas de PLA para teste. Eles escolheram o PLA por ser uma amostra esférica, não aderente e difícil de ser observada em AFM e R em modo contato convencional. Na figura A, você tem a fotografia em modo contato e observa que ela não traz uma esfera bem definida. Isso acontece porque já está bem documentado em outras referências que o modo contato esmaga as amostras, mesmo se for reduzida a força de aplicação. Já a B e a C, essas figuras B e C, que foi realizada em modo TAP, você pode observar que dá para ver de uma forma bem definida a configuração das esferas de PLA. Então, temos aqui que o núcleo composto de PLA foi detectado a uma banda de 1.760 centímetros a -1, enquanto o PVA, que ficou a composição da casca, foi detectado em 1.415 centímetros a -1, com uma espessura de 15 a 20 nanômetros.
A figura D é a ilustração das nanopartículas em suspensão, a primeira, depositada na superfície de AFM, a segunda, e aí depois do processo de secagem, que é o processo convencional para aplicação do equipamento. E aí você vê que a espessura do PVA é um pouquinho reduzida nesse processo de secagem, né? Depois disso, os autores investigaram as nanopartículas de PLGA e puderam confirmar a morfologia núcleo-casca. Os mapas encontrados indicaram que as nanopartículas estavam revestidas com o surfactante PVA e ainda mostrou que a espessura foi de em torno de 15 a 20 nanômetros. O PVA foi detectado pelo infravermelho com a banda em 1415 centímetros a -1. O núcleo, que foi composto por PLGA, é caracterizado com bandas de infravermelho em 1760 centímetros a -1, 1425 e 1398 centímetros a -1. Com essas técnicas, ainda foi possível detectar objetos muito pequenos, entre 10 a 20 nanômetros, que apresentaram alto teor de composição de PVA. O processo de síntese por nanoemulsão conseguiu carga maior de PIP, em torno de 10%. A nanopartícula sintetizada por nanoprecipitação apresentou diâmetro de 126 e 150 nanômetros, e a de nanoemulsão teve o diâmetro médio de 140 nanômetros. A falta de banda no espectro infravermelho no núcleo indica pouca afinidade entre o PIP e a nanopartícula de PLGA. As bandas detectadas descrevem que o composto estava em torno da nanopartícula, em uma espessura de 15 e 20 nanômetros. Picos em 1425 e 1398 centímetros a -1 caracterizam o PLGA e 1645 centímetros a -1 o PIP. Bandas em 1760, 1425 e 1398 centímetros a -1 descartam a incorporação do PIP ao núcleo. PVA também pode ser encontrado em torno da nanopartícula de PLGA. Através da utilização da técnica híbrida de AFMR, os autores puderam descrever a estrutura e composição química das nanopartículas e também das coronas de interação. Aplicando o modo taping de detecção, os autores apontam que essa metodologia pode ser aplicada a outros materiais poliméricos, sem causar deformação ou deslocamento da amostra. Também apontam que é possível detectar partículas entre 8 e 20 nanômetros, sendo uma metodologia muito sensível. A combinação entre as técnicas possibilita a descrição precisa da estrutura do material, além da sua composição, podendo ser utilizada na melhoria da compreensão e aprimoramento de carregadores fármacos no meio biológico, e também no desenvolvimento de nanomateriais mais eficientes na área de ciências dos materiais. Agora, com base em nossas análises críticas, iremos elencar alguns pontos prós e contras da publicação. Os principais pontos positivos que nós elencamos foi com relação à combinação entre as duas técnicas e os resultados encontrados, que foram de extrema precisão com relação à localização, morfologia e das características químicas das nanopartículas e também da corona, que é formada pela interação da nanopartícula com outros compostos presentes no meio, que, segundo os autores, não é possível com técnicas disponíveis até o momento. Nós também acrescentamos alguns pontos de contribuição para o enriquecimento do trabalho, como a utilização de outros compostos que irão interagir com a nanopartícula para a formação da corona, que poderia ser a albumina ou até mesmo plasma sanguíneo, e estudar essa interação devido os autores direcionarem o estudo para a área da saúde. Eles poderiam também trazer um melhor detalhamento com relação à técnica de AFM, principalmente sobre os modos de detecção da sonda, que é utilizada para a descrição da morfologia das amostras que nós trouxemos e alguns tópicos do início do nosso trabalho. Referências. E é isso, pessoal. Agradecemos pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem com a galera.